E se eu te dissesse que a morte mais bizarra da história aconteceu com alguém exatamente como você, fazendo algo que você provavelmente fez hoje de manhã? Que existem formas tão absurdas de morrer que você nem conseguiria imaginar se não tivesse acontecido de verdade com pessoas reais, comuns, que acordaram pensando que seria apenas mais um dia normal em suas vidas? O que você está prestes a descobrir vai te fazer questionar cada movimento que você faz, cada objeto que você toca, cada situação aparentemente inofensiva do seu cotidiano. Porque a morte, quando decide ser criativa, não escolhe heróis ou vilões. Ela escolhe pessoas normais fazendo coisas normais, de maneiras que desafiam qualquer lógica. Estes não são casos fictícios ou lendas urbanas, são mortes documentadas, investigadas, com nomes, datas e circunstâncias que vão te deixar com a sensação perturbadora de que a vida é muito mais frágil e imprevisível do que você jamais imaginou. Cada história que você vai ouvir aconteceu com alguém que tinha planos para o fim de semana, contas para pagar, pessoas que amava esperando em casa. E no final deste relato, você vai se perguntar quantas vezes já passou perto de situações similares sem nem perceber o perigo que estava correndo. A primeira morte que preciso te contar aconteceu em 1974, numa tarde qualquer de verão em Londres. Basil Brown era um homem de 48 anos, saudável, que trabalhava como consultor de saúde. Irônico, não é? Um homem que orientava outras pessoas sobre como viver melhor morreu de uma forma que ele mesmo jamais incluiria em suas recomendações. Basil tinha desenvolvido uma obsessão com cenouras. Não era apenas gostar de cenouras, era uma fixação que beirava o fanatismo. Ele acreditava fervorosamente que quanto mais cenouras consumisse, mais saudável ficaria. O beta-caroteno, dizia ele para qualquer um que quisesse escutar, era a chave para a longevidade. Durante semanas, Basil consumia mais de 10 quilos de cenouras por semana. Sua pele já havia adquirido uma tonalidade alaranjada distintiva, mas ele interpretava isso como sinal de que o tratamento estava funcionando. Os vizinhos comentavam sobre a cor estranha de sua pele, mas Basil ria e explicava que estava se tornando mais saudável do que qualquer pessoa que conhecia. Na manhã do dia em que morreu, ele preparou seu suco matinal como de costume 3 quilos de cenouras processadas em puro líquido alaranjado. Bebeu tudo de uma vez, como fazia há meses, sentindo aquela satisfação de quem está fazendo algo extraordinário pela própria saúde. O que Basil não sabia é que seu fígado estava entrando em colapso. O excesso de beta-caroteno havia se tornado tóxico para seu organismo, e naquela manhã, depois de consumir mais essa quantidade absurda de cenouras, seu corpo simplesmente não conseguiu mais processar. Ele morreu de overdose de cenouras, algo que os médicos da época consideraram tão bizarro que precisaram estudar o caso para entender exatamente o que havia acontecido. Um homem que queria ser o mais saudável do mundo morreu por excesso de saúde. Mas se você pensa que morrer de cenouras é estranho, espere até ouvir sobre Jerome Moody. Este nome talvez não signifique nada para você, mas deveria. Jerome era um vendedor de seguros de vida de 36 anos. Casado, pai de 2 filhas pequenas. Ele vivia em Richmond, na Virgínia, e tinha uma rotina absolutamente previsível. Toda segunda-feira, ele ia ao escritório usando exatamente o mesmo caminho, parava no mesmo café, pedia o mesmo sanduíche. Era o tipo de pessoa que você passaria na rua e esqueceria no mesmo instante. Até o dia em que se tornou protagonista da morte mais irônica já registrada. Em uma manhã de março de 1983, Jerome estava tentando convencer um cliente em potencial a comprar uma apólice de seguro de vida. O homem estava relutante, questionando se realmente precisava de seguro, argumentando que era jovem, saudável, que acidentes eram coisas que aconteciam com outras pessoas. Jerome, experiente em lidar com esse tipo de resistência, decidiu fazer uma demonstração dramática. Ele se dirigiu até a janela do escritório no 12º andar e disse ao cliente que a vida era imprevisível, que acidentes podiam acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar.
Para provar seu ponto, ele se apoiou no que acreditava ser o vidro reforçado da janela e disse: "Olhe, até mesmo algo tão simples quanto se apoiar numa janela pode ser perigoso se a janela não for segura." A janela não era segura. O vidro se estilhaçou imediatamente e Jerome Moody, vendedor de seguros de vida, caiu do 12º andar na frente do cliente que estava tentando convencer a comprar seguro de vida. A ironia é tão cruel que parece roteiro de filme, mas aconteceu de verdade. O cliente, traumatizado, comprou o seguro no mesmo dia. Jerome morreu tentando provar que todos precisam de seguro de vida, e sua própria morte se tornou o argumento mais convincente que um vendedor de seguros poderia oferecer. A terceira morte que vai te deixar sem palavras envolve uma mulher chamada Jennifer Strange, de 28 anos, mãe de 3 filhos, que participou de um concurso de rádio em Sacramento, na Califórnia, em janeiro de 2007. O concurso tinha um nome que deveria ter servido de aviso para qualquer pessoa sensata aguente sem fazer xixi pelo Wii. A estação de rádio estava sorteando um console Nintendo Wii, que na época era o videogame mais desejado do mercado. A regra era simples: os participantes deveriam beber a maior quantidade de água possível sem ir ao banheiro. Quem aguentasse mais tempo ganharia o prêmio. Jennifer estava determinada a ganhar aquele videogame para seus filhos. Ela havia prometido a eles que faria qualquer coisa para conseguir o presente que tanto queriam. Durante horas, ela bebeu litro após litro de água, sentindo seu corpo protestar, mas resistindo à vontade de desistir. Os outros participantes foram desistindo um por um, mas Jennifer continuou. Ela estava quase ganhando, quase conseguindo dar aos filhos o presente dos sonhos deles. O que ela não sabia é que estava literalmente se afogando por dentro. Depois de consumir mais de 6 litros de água em pouco tempo, Jennifer começou a se sentir mal. Dor de cabeça intensa, náusea, confusão mental. Ela ainda tentou continuar no concurso, mas acabou desistindo quando percebeu que algo estava muito errado. Foi para casa reclamando de dor de cabeça e disse ao marido que nunca havia se sentido tão estranha. Algumas horas depois, ele a encontrou morta no quarto. Jennifer Strange morreu de intoxicação por água, uma condição chamada hiponatremia, onde o excesso de água dilui perigosamente os níveis de sódio no sangue. Ela morreu tentando ganhar um videogame para os filhos, transformando um gesto de amor materno na causa de sua própria morte. A quarta e última morte que preciso te contar é talvez a mais perturbadora de todas, porque envolve algo que você provavelmente faz todos os dias sem pensar 2 vezes. Gary Roy era um advogado brilhante, formado nas melhores universidades, especialista em direito corporativo, trabalhando num dos escritórios mais prestigiosos de Toronto. Ele tinha 43 anos e uma carreira impecável. Gary também tinha uma peculiaridade que considerava divertida demonstrar para colegas e clientes. Ele adorava provar quão seguros eram os vidros do edifício onde trabalhava. O escritório de Gary ficava no 24º andar de um prédio moderno no centro financeiro de Toronto. Sempre que recebia visitas, especialmente clientes nervosos com altura, Gary fazia questão de demonstrar a segurança das janelas. Ele corria em direção ao vidro e se jogava contra ele com força total, provando que o vidro era inquebrantável. Havia feito essa demonstração dezenas de vezes ao longo dos anos, sempre com sucesso, sempre impressionando quem assistia. Em julho de 1993, Gary estava recebendo um grupo de estudantes de direito em seu escritório. Como de costume, decidiu fazer sua demonstração de segurança. Correu em direção à janela e se jogou contra o vidro com toda a força. Desta vez, algo deu errado. O vidro não quebrou, mas a estrutura que o mantinha no lugar cedeu. A janela inteira, com Gary grudado nela, caiu do 24º andar. Gary Roy morreu fazendo algo que havia feito com sucesso inúmeras vezes antes, provando que mesmo a experiência e a confiança não são garantias contra o inesperado. Essas 4 mortes têm algo em comum que deveria nos fazer pensar seriamente sobre a natureza da vida
e da morte. Nenhuma dessas pessoas era louca, imprudente ou suicida. Basil Brown queria ser mais saudável. Jerome Moody estava fazendo seu trabalho. Jennifer Strange queria agradar os filhos. Gary Roy tentava demonstrar segurança. Todos estavam fazendo coisas que consideravam normais, seguras, até benéficas. E todos morreram exatamente por causa dessas ações aparentemente inofensivas. O que essas histórias realmente revelam sobre a natureza da morte e sobre como vivemos nossas vidas cotidianas? Talvez a lição mais assustadora seja que não existe verdadeira previsibilidade na vida. Que a morte não segue roteiros lógicos ou escolhe apenas os imprudentes. Ela pode chegar através de cenouras, de demonstrações de trabalho, de concursos de rádio, de janelas que pareciam seguras. A única certeza que temos é que a incerteza é absoluta. Cada uma dessas pessoas acordou na manhã de sua morte achando que sabia o que esperar do dia. Cada uma delas tinha planos, sonhos, pessoas esperando por elas em casa. E cada uma descobriu, da forma mais definitiva possível, que controle é uma ilusão que alimentamos para conseguir dormir à noite. Quantas vezes você já se apoiou numa janela, bebeu água demais, consumiu algo em excesso ou fez uma demonstração confiante de algo que considerava seguro? Quantas vezes passou perto do perigo sem nem perceber que ele estava ali, esperando pacientemente pelo momento certo de transformar sua rotina em tragédia? Essas perguntas incomodam porque tocam numa verdade que preferimos ignorar. Somos todos caminhantes numa corda bamba invisível. E a diferença entre um dia comum e o último dia de nossas vidas pode ser tão sutil quanto a quantidade de água que decidimos beber numa manhã qualquer. Jennifer Strange não tinha ideia de que estava literalmente se matando de sede reversa quando aceitou participar daquele concurso aparentemente inofensivo. Ela provavelmente riu, brincou com outros participantes, sentiu-se orgulhosa de estar aguentando firme pela chance de ganhar algo especial para os filhos. Em algum momento, seu cérebro começou a inchar silenciosamente dentro do crânio, e ela continuou bebendo, sorrindo, participando de sua própria execução sem saber. O mais perturbador nessas mortes não é apenas sua aleatoriedade, mas como elas expõem a fragilidade extrema de nossos corpos e a arrogância de nossas mentes. Gary Roy havia feito aquela demonstração 153 vezes antes. 153 vezes ele se jogou contra aquela janela e ela resistiu perfeitamente. Ele tinha todos os motivos do mundo para confiar nela. Era um advogado bem-sucedido, uma pessoa inteligente, alguém que calculava riscos profissionalmente. Mas na 154ª vez, a janela disse não. E Gary Roy descobriu que a confiança baseada em experiências passadas pode ser uma sentença de morte quando o universo decide mudar as regras do jogo. O que mais assombra nessas histórias é como elas revelam que nossos corpos são simultaneamente máquinas incrivelmente resilientes e estruturas absurdamente frágeis. Basil Brown provavelmente havia comido cenouras centenas de vezes ao longo da vida sem problemas. Seu corpo processava beta-caroteno normalmente, convertia vitaminas, funcionava como deveria. Mas quando ele decidiu transformar cenouras numa obsessão saudável, quando passou de algumas por semana para quilos por dia, seu corpo se tornou seu próprio assassino. A vitamina A se acumulou silenciosamente em seu fígado como um veneno dourado, matando-o com algo que deveria nutri-lo. Jerome Moody estava apenas fazendo seu trabalho quando a morte o encontrou da maneira mais bizarra possível. Como mecânico, ele sabia dos riscos óbvios. Máquinas pesadas, peças afiadas, produtos químicos. Mas quem poderia prever que o perigo viria de um pneu que explodiu com força suficiente para matá-lo instantaneamente? Ele provavelmente havia trocado milhares de pneus ao longo da carreira. Tinha experiência, conhecimento, cuidado. Mas experiência não é garantia contra a física mal calculada. Pressão acumulada demais, metal que decide falhar no momento exato em que você está próximo demais.
Essas mortes nos forçam a confrontar uma realidade que nossa mente trabalha obsessivamente para negar, que vivemos numa constante aproximação com o fim, que cada ação aparentemente segura carrega um potencial oculto de destruição. Quantas pessoas estão bebendo água excessiva neste exato momento, achando que estão sendo saudáveis? Quantos profissionais estão executando procedimentos de rotina que fizeram milhares de vezes, confiando na repetição como garantia de segurança? Quantos estão consumindo algo em excesso, pensando que mais é sempre melhor quando se trata de coisas consideradas benéficas? A tragédia real dessas histórias não está apenas nas mortes em si, mas em como elas expõem a ilusão de controle que governa nossas vidas diárias. Todos nós criamos narrativas mentais sobre segurança, sobre previsibilidade, sobre como o mundo funciona. Jennifer Strange tinha uma narrativa sobre concursos de rádio. São divertidos, seguros, uma forma inofensiva de tentar ganhar algo legal. Basil Brown tinha uma narrativa sobre alimentação saudável. Vegetais são sempre bons. Mais vegetais significam mais saúde. Gary Roy tinha uma narrativa sobre engenharia e física. Janelas bem projetadas são confiáveis. Experiência prévia é garantia de resultado futuro. Todas essas narrativas eram razoáveis, baseadas em lógica e experiência. E todas se revelaram mortalmente equivocadas quando a realidade decidiu operar fora dos parâmetros esperados. O universo não segue nossas expectativas. Ele não respeita nossa experiência prévia, nem nossos cálculos cuidadosos. Ele simplesmente existe, com suas leis físicas implacáveis e seus acidentes impossíveis de prever, esperando pacientemente pelos momentos em que nossa confiança encontra nossa vulnerabilidade. Talvez o aspecto mais perturbador seja perceber que essas pessoas morreram exatamente porque estavam sendo humanas de forma completamente normal. Jennifer queria ser uma boa mãe. Basil queria ser saudável. Gary queria demonstrar competência profissional. Jerome estava simplesmente trabalhando. Nenhum deles estava sendo imprudente, louco ou autodestrutivo. Estavam sendo pessoas comuns fazendo coisas comuns, e isso foi exatamente o que os matou. Isso nos obriga a questionar toda a nossa relação com risco e segurança. Se pessoas podem morrer bebendo água, comendo vegetais, fazendo demonstrações baseadas em experiência ou simplesmente trabalhando, onde está a verdadeira segurança? Se a morte pode chegar através das coisas mais mundanas e aparentemente inofensivas, como podemos viver sem enlouquecer de paranoia? A resposta talvez esteja em aceitar que paranoia total é tão inviável quanto controle total, que viver significa constantemente fazer apostas com probabilidades que nunca conseguiremos calcular completamente, que cada dia que acordamos e não morremos é, estatisticamente, um pequeno milagre que tomamos como garantido. Essas 4 pessoas nos lembram brutalmente que garantias não existem, que segurança é sempre relativa, que a vida é um exercício constante de equilibrar prudência com a necessidade de simplesmente continuar existindo. E talvez seja exatamente essa fragilidade, essa proximidade constante com o fim, que torna cada momento comum tão extraordinariamente precioso. Cada copo de água bebido sem morrer, cada dia de trabalho concluído sem acidentes fatais, cada demonstração bem-sucedida, cada refeição digerida normalmente são pequenas vitórias contra probabilidades que preferimos não contemplar. A morte dessas pessoas, tão aleatória e inesperada, nos força a enxergar a vida com outros olhos. Não como uma sequência previsível de eventos, mas como uma série de milagres diários disfarçados de rotina. O que você está prestes a ouvir não deveria estar aqui. Essas histórias foram enterradas, esquecidas, porque revelam algo que ninguém quer admitir. Você pode morrer agora mesmo fazendo exatamente o que fez ontem, sem problemas. Enquanto você se preocupa com aviões caindo e assaltos violentos, a morte real está escondida nas coisas que você toca, come e respira todos os dias.
As 4 pessoas que vou te contar morreram de formas tão absurdas que você vai questionar cada gesto simples da sua rotina. Não foram vítimas de violência ou doenças terminais. Foram exterminadas pela própria normalidade, e o mais perturbador é que qualquer um de nós poderia ter estado no lugar deles. Jennifer Strange estava apenas tentando ser uma boa mãe. Gary Roy queria impressionar uns estagiários. Jerome Rodal comia orgânicos antes mesmo de virar moda. David Fayol trabalhava numa profissão comum. Pessoas normais, situações normais, mortes impossíveis. O que essas histórias revelam sobre os perigos invisíveis que cercam nossa existência vai te fazer repensar cada movimento que você considera seguro. Jennifer Strange acordou numa manhã de janeiro de 2007, pensando que faria algo divertido pela família. Mãe de 3 filhos, ela ouviu na rádio local de Sacramento sobre um concurso chamado Segure seu xixi para ganhar um Wii. A ideia era simples: beber água sem urinar. E quem aguentasse mais ganharia o videogame novo que seus filhos tanto queriam. Jennifer não era uma pessoa impulsiva ou irresponsável. Tinha 28 anos, trabalhava, cuidava da casa. Era exatamente o tipo de pessoa que participa desses concursos bobos de rádio, pensando apenas em fazer os filhos felizes. O que Jennifer não sabia é que estava prestes a se tornar vítima de uma das formas mais bizarras de morte já documentadas: intoxicação hídrica. Sim, você pode morrer bebendo água. O corpo humano funciona com um equilíbrio delicado de sódio e outros eletrólitos. Quando você ingere água demais muito rapidamente, dilui esses eletrólitos no sangue. O sódio cai para níveis perigosos, causando uma condição chamada hiponatremia. As células do cérebro incham, a pressão intracraniana aumenta e o resultado é morte cerebral. Durante o concurso, Jennifer bebeu aproximadamente 6 litros de água em 3 horas. Outros participantes desistiram quando começaram a sentir náusea e dor de cabeça, mas Jennifer estava determinada. Queria o videogame para os filhos. Nas gravações do programa, você pode ouvi-la reclamando de dor de cabeça intensa, mas continuando a beber. Os apresentadores até fizeram piadas sobre intoxicação hídrica, demonstrando uma ignorância assombrosa sobre os riscos reais do que estava acontecendo. Jennifer ficou em segundo lugar. Perdeu o concurso, mas ganhou algo muito pior. Voltou para casa reclamando de dor de cabeça terrível. Ligou para a rádio dizendo que se sentia péssima, que a cabeça doía como se fosse explodir. Os apresentadores riram, disseram que era normal, que passaria. Algumas horas depois, Jennifer Strange estava morta. Hiponatremia aguda. Morte por água. Gary Roy tinha 54 anos e trabalhava como advogado no escritório Holden Day Wilson, no 24º andar de um prédio em Toronto. Era julho de 1993 e Gary estava fazendo o que sempre fazia quando recebia estagiários novos: demonstrar o quão seguro era o vidro das janelas. Gary tinha mania de provar que as janelas eram inquebráveis. Corria contra elas, jogava o corpo inteiro, batia com força. Era seu truque favorito, sua forma de impressionar os novatos. O vidro realmente era resistente. Gary fazia essa demonstração há anos sem problema algum. Mas existem 2 tipos de resistência: resistência ao impacto e resistência estrutural. O vidro aguentava o choque do corpo de Gary, mas os encaixes que seguravam a janela no lugar foram gradualmente se desgastando. Cada impacto afrouxava imperceptivelmente as fixações. Era uma bomba-relógio invisível. Naquele dia de julho, Gary fez sua performance habitual. Correu contra a janela na frente de um grupo de estagiários. O vidro não quebrou, mas a janela inteira se soltou da estrutura e caiu, levando Gary junto. 24 andares de queda livre. Os estagiários viram seu mentor desaparecer pela janela que ele acabara de provar ser segura. Gary morreu instantaneamente ao atingir o solo. O vidro nem sequer se quebrou no impacto. Continuava intacto, como Gary sempre prometera que ficaria. A ironia é devastadora. Ele estava certo sobre a resistência do vidro,
mas completamente errado sobre a resistência de tudo o mais. Jerome Rodal era pioneiro do movimento de alimentação orgânica muito antes disso se tornar mainstream. Aos 72 anos, em 1971, era considerado um dos grandes gurus da saúde natural. Escrevia livros, dava palestras, pregava que alimentação orgânica e vida natural podiam adicionar décadas à sua existência. Jerome não fumava, não bebia, evitava comida processada, exercitava-se religiosamente. Era a propaganda viva de seus próprios ensinamentos. Em junho daquele ano, Jerome foi convidado para o programa Dick Cavett Show, na televisão americana. Era a oportunidade perfeita para espalhar sua mensagem sobre saúde natural. Durante a gravação, Jerome falou com entusiasmo sobre seus métodos, sobre como se sentia jovem e vigoroso. Disse literalmente: "Eu sou tão saudável que nunca vou morrer. Eu tenho perfeita saúde." Eram palavras que se tornaram proféticas da pior forma possível. Poucos minutos depois de falar sobre sua saúde perfeita, ainda durante a gravação, Jerome Rodal teve um ataque cardíaco fulminante. Simplesmente tombou na cadeira e morreu instantaneamente, diante das câmeras, logo após proclamar que nunca morreria. Dick Cavett inicialmente pensou que era uma piada de mau gosto. O público riu, achando que fazia parte do show. Só perceberam que era real quando os paramédicos chegaram. A autópsia revelou que Jerome tinha doença cardíaca avançada, algo que toda sua alimentação orgânica e estilo de vida saudável não conseguiram prevenir. Geneticamente, ele estava predisposto a problemas cardíacos. Seus métodos naturais talvez tenham até estendido sua vida, mas não puderam vencer uma predisposição genética inexorável. David File tinha 50 anos e trabalhava como faxineiro em um hospital de Bristol, na Inglaterra. Era janeiro de 2008 e David fazia seu trabalho rotineiro de limpeza quando decidiu se esconder no elevador para tirar uma soneca rápida. Não era algo malicioso ou perigoso na mente dele. Hospitais têm horários intensos, funcionários exaustos e pequenos cochilos escondidos são mais comuns do que se imagina. David entrou em um elevador entre andares e pressionou o botão de emergência para pará-lo. Sua intenção era descansar por alguns minutos e depois voltar ao trabalho. O que ele não sabia é que estava em um elevador com sistema de segurança defeituoso. Quando você pressiona o botão de emergência, o elevador deve parar e acionar alertas. Mas este elevador específico tinha um problema no sistema de ventilação que só se manifestava quando parado entre andares por longos períodos. David adormeceu e nunca mais acordou. O elevador ficou parado entre o segundo e o terceiro andar por 14 horas antes que alguém percebesse o problema. Durante esse tempo, o sistema de ventilação defeituoso criou uma condição de baixo oxigênio dentro da cabine. David morreu por asfixia gradual, envenenado pelo próprio dióxido de carbono que exalava. Foi uma morte lenta e silenciosa, sem violência ou trauma. Apenas o ar se tornando irrespirável enquanto ele dormia. Quando finalmente encontraram David, ele parecia estar apenas dormindo. Não havia sinais de luta, pânico ou trauma. Simplesmente adormeceu para sempre em um espaço que deveria ser temporariamente seguro. O elevador foi posteriormente reformado, mas não antes de matar um homem que só queria descansar alguns minutos. Essas 4 mortes nos confrontam com uma realidade incômoda. Não existe ação verdadeiramente segura. Jennifer morreu fazendo algo que fazemos dezenas de vezes por dia: beber água. Gary morreu demonstrando conhecimento profissional que usara centenas de vezes sem problemas. Jerome morreu enquanto falava sobre saúde perfeita, tendo dedicado décadas a otimizar seu corpo. David morreu dormindo, a atividade mais inofensiva que existe. O que une essas histórias não é imprudência ou comportamento de risco. É normalidade. São pessoas comuns morrendo de formas que desafiam toda a nossa compreensão sobre causa e efeito, sobre risco e segurança. Jennifer não estava participando de um esporte radical. Gary não estava fazendo algo que não fizera 1000 vezes antes.
Jerome não estava negligenciando a saúde. David não estava em uma situação obviamente perigosa. Isso revela algo perturbador sobre nossa relação com risco. Gastamos energia mental enorme nos preocupando com perigos estatisticamente improváveis, enquanto ignoramos completamente os riscos invisíveis embutidos nas atividades mais mundanas. Tememos ataques de tubarão enquanto dirigimos carros. Nos preocupamos com terrorismo enquanto subimos escadas. Evitamos viajar de avião enquanto bebemos água em excesso. As estatísticas mostram que você tem mais chance de morrer caindo na própria casa do que em um acidente aéreo. Mais chance de se afogar na banheira do que ser atacado por um animal selvagem. Mais chance de morrer por intoxicação hídrica do que por envenenamento intencional. Mas nossa mente não foi designed para processar riscos estatísticos. Foi designed para temer predadores visíveis e perigos óbvios. Jennifer, Gary, Jerome e David morreram porque viveram. Morreram porque participaram do mundo. Porque fizeram coisas. Porque existiram ativamente em vez de se esconder em bunkers antissépticos. E talvez essa seja a lição mais brutal. Viver é intrinsecamente perigoso. Cada ação, por mais banal, carrega probabilidades invisíveis de catástrofe. Mas aqui está o paradoxo. Se pararmos de viver por medo desses riscos microscópicos, deixamos de estar vivos muito antes de morrer. Jennifer queria fazer os filhos felizes. Gary queria ser um bom mentor. Jerome queria compartilhar conhecimento. David queria apenas descansar. Todos morreram perseguindo coisas fundamentalmente humanas e necessárias. A verdadeira pergunta não é como evitar todos os riscos, mas como viver sabendo que eles existem. Como acordar sabendo que este pode ser nosso último dia, mas ainda assim sair da cama. Como beber água sabendo que você pode morrer, mas reconhecendo que morrerá mais rápido se não beber. Como trabalhar em prédios altos, comer alimentos, dormir em elevadores, participar da vida. Talvez a resposta esteja em aceitar que somos seres estatisticamente impossíveis vivendo em um universo estatisticamente hostil. Que cada dia sem morrer é uma vitória contra probabilidades que preferimos não calcular. Que Jennifer, Gary, Jerome e David não morreram porque fizeram algo errado, mas porque fizeram algo, qualquer coisa. Eles nos lembram que garantias não existem, que controle é ilusão, que a morte pode chegar disfarçada de rotina. Mas também nos lembram porque vale a pena continuar, porque a alternativa ao risco não é segurança. É inexistência. E inexistir para evitar morrer é a única forma garantida de desperdiçar a vida. Cada copo de água que você bebe sem morrer, cada janela que não te mata, cada programa de televisão que você termina vivo, cada soneca que você desperta, são pequenos milagres que só reconhecemos quando vemos as exceções. Jennifer, Gary, Jerome e David foram as exceções que nos fazem valorizar a regra. Que viver, apesar de todos os riscos invisíveis, continua sendo a única opção que vale a pena. Então me diga, depois de saber dessas histórias, você vai parar de beber água? Vai evitar elevadores para sempre? Vai parar de demonstrar conhecimento profissional? Ou vai fazer o que sempre fez, mas agora com a consciência de que cada momento comum é extraordinariamente precioso, exatamente porque pode ser o último? Deixe nos comentários como essas histórias mudaram sua perspectiva sobre os pequenos riscos que enfrentamos todo dia. E se você conhece outras mortes impossíveis como essas, compartilhe, porque às vezes precisamos olhar para a exceção para entender a regra.